Olá, meus amigos. Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me levantar uma única questão para fazer vocês refletirem. Veja bem, tudo que existe é vida ou morte, não existe meio termo. Ou você está vivo ou você está morto. Guarde bem essas palavras, pois no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículos 28, diz: Eu lhes dou a vida eterna. A pergunta que se levanta é: o que exatamente é esta vida eterna? E como se faz para recebê-la? Você sabe a resposta? Não? Ela se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 4. Disse o apóstolo Paulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A vida eterna do homem é o próprio Cristo. Cristo é a eternidade do homem. Isso significa que se você ainda não recebeu o Espírito de Cristo, isso testifica contra você que você não possui vida em si mesmo. Pois a vida do ser humano é espiritual. Nada tem a ver com fôlego de vida. Nada tem a ver com o corpo ou com a mentalidade da carne. Pois a vida não é humana. A vida é eterna. O corpo é a própria morte. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Não existe vida humana. Tudo que existe é a vida espiritual do homem, que é Cristo. Esta vida espiritual é eterna. Não existe vida provisória. Não existe vida humana. Tudo que existe é a morte para o homem, até que este venha despertar do Espírito de Cristo. Prova disso é que no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 26, disse Tiago: assim como o corpo sem o Espírito está morto. E como no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 6, afirmou Jesus que o que é nascido da carne é apenas carne, podemos entender que o primeiro homem não possui o Espírito de Cristo. Por isso você precisa receber este Espírito de Cristo. Do contrário, você permanecerá morto através da carne, pois você nunca esteve vivo de fato. Por isso disse Tiago, repito, assim como o corpo sem o Espírito está morto. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 22, disse Cristo: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Não existe vida humana. O ser humano nunca possuiu vida em si mesmo, pois a vida do ser humano é espiritual, que é Cristo. E você precisa receber este Espírito de Cristo para possuir vida em si mesmo. Prova disso é que no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 9, disse Paulo: se é que de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Se você ainda não nasceu do Espírito, se você ainda não nasceu de novo, isso significa que você não possui vida em si mesmo. Neste caso, você se encontra morto, espiritualmente, pois a vida do homem é espiritual. Se você não possui a vida espiritual, repito, você não possui vida. É o mesmo que estar morto. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 39, diz: mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Você precisa receber este Espírito de Cristo para poder estar vivo. Pois a vida é espiritual, é eterna. A vida deste corpo não é vida, é morte. Por isto ela teve um princípio e um fim. Por isto ela não é eterna, porque é apenas uma ilusão. A ilusão não dura para sempre. A ilusão é a própria morte. A ilusão de acreditar ser este corpo é a própria morte do ser humano. A partir do momento que você for capaz de se reconhecer através do Espírito de Cristo, você terá passado da morte para a vida. Por isso, disse Cristo no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25, eu sou a ressurreição e a vida. Você passa da morte para a vida quando você passa a se reconhecer através do Espírito de Cristo. Ali acontece a ressurreição dos mortos, porque morto você já está. Você estará vivo a partir do momento que você for capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo. Para finalizar, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 26, diz: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Os seres humanos passarão pela morte do corpo simplesmente porque eles nunca estiveram vivos, pois os vivos nunca morrerão. Os vivos são aqueles que são capazes de se reconhecer através do Espírito. Repito, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, de fato, você estará vivo. Então, a partir do momento que você estiver vivo, você nunca mais poderá morrer, porque a vida é eterna. Neste caso, repito, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 26.
todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Todo aquele que de fato está vivo, ou seja, todo aquele que já nasceu do Espírito, não pode morrer, porque a verdadeira vida do homem é eterna, que é Cristo. Agora, se você ainda não recebeu o Espírito de Cristo, se você não é capaz de se identificar através da pessoa de Cristo, isso testifica contra você que você nunca esteve vivo de fato. E neste caso, não existe eternidade para você, pois a ressurreição acontece com o despertar deste Espírito de Cristo na cara, no corpo. Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo.